Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana com as nossas aulas online. Hoje nós iremos trabalhar com a nossa apostila, certo? Então, aquela apostila onde tem o título Minhas Atividades, você vai dar início a ela hoje. Como vocês podem ver aqui na capa do nosso slide, né, tem o nome substantivo. Então, nós vamos revisar hoje o que é substantivo. Mas o que são substantivos? Então, substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, lugares, objetos, animais. Ou seja, substantivo é tudo que dá nome às coisas, às pessoas, a tudo que existe. Como, por exemplo, né, aqui a gente tem alguns desenhos. Cachorro, né? Cachorro é um nome que deu, né, a um ser. Então, cachorro é um substantivo. Assim como menino, né? Menino é um nome. Então, ele deu nome a um ser. Como tem aqui cidade. Cidade também é uma palavra, né? Ela deu nome a algo. Então, tudo o que dá nome às pessoas, lugares, qualquer coisa que existir, né? Então, ele é considerado um substantivo. Mas nós vamos saber a diferença entre os substantivos próprios e os substantivos comuns. Vamos lá? Como vocês veem aqui nessa imagem, nós temos o título Substantivos comuns e próprios. Desse lado aqui, nós temos, né, alguns nomes que nomeiam seres vivos, né, e seres também não vivos, como é o caso, ó, cão, né, menina, cidade. Então, esses nomes aí, cão, menina e cidade, eles são nomes comuns, né? Porque se eu disser assim, esse cachorrinho, né, esse cão, você vai saber qual é? Não, por conta que ele é um substantivo comum. Existem muitos cachorrinhos, né? No planeta existem muitos cães. Do mesmo jeito, menina. Se eu disser, eu vi uma menina, então você sabe que menina, né? Pode ser qualquer uma. Então, é um substantivo comum que serve para nomear qualquer menina. Então, aqui diz, ó, as palavras cão, menina e cidade, elas são comuns. Então, são substantivos comuns e são escritos com letra minúscula, se não estiverem no início das frases. Então, se você observar, se eu disser assim, eu vou para uma cidade. Se eu não disser o nome da cidade, então você não vai saber qual a cidade que eu vou, né? Então, cidade é um substantivo comum, pode ser qualquer uma. Nomeou um lugar, né? Cidade. Mas agora nós vamos ver a diferença com os substantivos próprios. Como, por exemplo, aqui também é um cão, só que aqui diz assim, ó, o nome do cão é Rex. Então, a gente sabe que esse cãozinho aqui, o nome dele, né, o nome próprio dele é Rex. Vocês podem observar que o nome Rex, ele está com a letra maiúscula no início, né, o R grandão, como eu digo. Ele está grande porque é um substantivo próprio. Quer dizer que não é qualquer cão. É o Rex, né? Podia ser outro cão com outro nome, mas a gente está vendo que é um nome próprio. Do mesmo jeito da menina aqui, ó. O nome dela é Júlia. Então, não é qualquer menina, né? É um substantivo próprio, Júlia. Né? Então, Júlia é um nome de pessoa, é um nome próprio. Assim como o nosso, né? Cada um tem o seu nome. Então, quando a gente vai escrever o nosso nome ou o nome de qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que colocar a letra maiúscula porque indica que é um substantivo próprio, certo? Do mesmo jeito, o exemplo da cidade, né? A cidade é um substantivo comum, mas se eu disser o nome da cidade, como aqui, ó, o nome da cidade é Uberlândia. Então, Uberlândia é o nome dessa cidadezinha aí. Então, a letra tem que ser maiúscula no início para indicar que é um nome próprio. Como é o caso, se eu for escrever o nome da nossa cidade, né? Itapetim. Então, o I de Itapetim tem que ser maiúsculo para indicar que é um substantivo próprio, entendido? Então, aqui, ó, os nomes próprios do cão, né, Rex, o da menina, que no caso é Júlia, e da cidade de Uberlândia são substantivos próprios e são escritos com letra inicial maiúscula. Então, fica essa dica todas as vezes que a gente for escrever, né, nomes de lugares, de escola, de cidade, nome de
pessoas, nós temos que colocar, né, quando eles são próprios, nós temos que colocar a letrinha maiúscula no início, porque são nomes próprios. Agora, quando é nomes comuns, como nome de objeto, de animal, né, nomes comuns, se eu botar, por exemplo, leão, gato, copo, né, que é nome de objeto, então não preciso colocar a letra maiúscula, porque indica um substantivo comum, né? Que pode ser qualquer copo, pode ser qualquer gato. Então, eu boto a letra pequenininha, minúscula, ok? Agora, vamos treinar nessa atividade aqui da apostila. Vocês vão ver que nós vamos fazer essa da serpentinha. Essa que tem a menininha segurando o gato, tá logo ao lado, certo? São 3 hoje. E essa daqui que tem um textinho, o mutirão da limpeza. Então, vou começar por partes. Aqui tem explicando novamente o que é substantivo. Substantivo é a palavra que identifica ou nomeia, né, dá nome aos seres, sejam eles vivos ou não, tá bom? Então, associa as colunas de acordo com o substantivo nomeado. Então, aqui a gente tem letra A, B, C, D e E desse lado aqui. Aí tem assim, ó. Letra A, nome de lugares. Então, qual dessas aqui são nome de lugares? Aí você vai ver, por exemplo, Bahia e Pernambuco, nomeou, né, nomes de lugares. Você vê que Bahia tem o B maiúsculo, grande, e Pernambuco também. Então, isso indica que são substantivos próprios, né, nome de lugares. Então, você vai colocar a letra A, onde tem aí o quadradinho com o nome de lugares. E assim você vai fazendo os outros. Eu só dei este exemplo. Com os nomes de pessoas, você vai procurar, né, o nome de animal. Na frente, por exemplo, eu achei. Aí você vai colocar a letrinha que está logo aqui ao lado, dentro desses quadradinhos aqui, certo? Agora vamos lá, questão número 2. Sublinhe, né, ou circula ou risca embaixo todos os substantivos desta fábula. Então tem aqui, né, ó, a minhoca e a serpente. Uma minhoca viu uma enorme serpente e sentiu inveja de seu tamanho. Querendo se igualar à cobra, a minhoca começou a se esticar. Esticou-se tanto que se sufocou e morreu. Então ela quis ser tanto, né, a serpente, usou tanto da inveja dela que terminou morrendo. Então isso tem uma lição pra gente, né, que a gente não deve invejar. Cada um tem que ser do seu jeito, a gente tem que ser feliz do jeito que é. Aí aqui na letra A diz: quais substantivos da fábula nomeiam animais? Então, qual dessas palavrinhas dão nome a animais? Um exemplo, minhoca deu nome a um ser, né? Ao animal. E qual outro nome, né? Qual outro substantivo que deu nome também a um animal? Você coloca aí os dois que tem, certo? E na letra B, qual substantivo da fábula nomeia um sentimento ruim? Então, qual deles aí, né, deu nome a um sentimento que não é tão bom sentir? Então, você vai procurar essa palavrinha que indica um sentimento, né, um substantivo comum. Ela não vai estar com a letra maiúscula. Agora, na letra C, invente uma moral para esta fábula. Então, invente uma lição de vida, né, para a gente colocar o fim dessa fábula. Então, você vai colocar na letra C, você pode colocar uma moral falando sobre inveja, né? Sobre você se aceitar como você é. Então, você vai criar uma moral, usa a sua criatividade, certo? Agora, vamos à nossa próxima atividade. Nomes próprios e nomes comuns. Como vocês já viram, as letras maiúsculas são usadas para escrever nomes próprios, como nome de pessoas, nome de lugares, né? Então, nós vamos usar, né, os nomes aí que estão com a letra maiúscula, nós vamos colocar eles no quadro dos substantivos próprios. Como tem aqui Paulo, Paulo está escrito com a letra maiúscula, então é só a primeira letra maiúscula. Aqui está em letra bastão, mas é só um exemplo. Então você vai usar o P de Paulo, somente ele com a letra maiúscula, o restante com a letrinha cursiva, minúscula, tá? E os nomes comuns, como por exemplo gato, que a gente não deu nome ao gato. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse dizer essa frase, ó, o nome do meu gato é Mimi. Quando eu fosse escrever a palavra gato, eu coloco ele minúsculo, né? Porque é um substantivo comum. Qualquer gato pode ser. Agora, quando eu digo que o nome do meu gato é Mimi, então Mimi é o nome próprio do meu gato. Então, eu tenho que colocar o M maiúsculo de Mimi, né? Por conta que é um substantivo próprio.
Se vocês olharem aqui, né, as letras minúsculas são usadas para escrever nomes comuns, como objetos, animais, né? Exemplo, caneta, cama. Então, tá dando nome a qualquer ser, então é um substantivo comum. Escreve com a letra pequenininha. Então, você vai olhar as palavras, né, que tem aqui no quadro. Paulo, papel, rua, Cecília, meia, e você vai ler elas e separar. Os que são próprios, né, escritos com letra maiúscula, você vai colocar deste lado esquerdo, né? E os que são comuns, aqui, ó, perto desse quadro onde tem a menininha com o gato, tá bom? Então, você vai fazer essa divisão dos substantivos próprios e comuns. E por último, nós temos esse textinho aqui. Eu já adianto que é uma fábula, né? O mutirão da limpeza. A gente já pode ver até os animaizinhos. Então, eu vou fazer o seguinte. Desta vez, eu não vou fazer a leitura do texto junto com vocês. Por quê? Por conta que a gente tem que exercitar também a nossa leitura, tá bom? Então, você vai ler com muita atenção, porque tem muitas pessoas que assistem o vídeo e depois não fazem a leitura. Então, vamos deixar hoje para vocês treinarem, realmente ler, para eu ver se vocês estão lendo bem e interpretando direitinho. Depois que você fizer a leitura do mutirão da limpeza, então vai começar a responder. Quem convocou essa reunião, né? Retire do texto os substantivos próprios. Então, você só vai colocar aí aqueles nomes, né, que nomeiam seres com nome específico, como nome de pessoas, ou então algum nome de algum animal, né? Por exemplo, o leão, vamos dizer que o nome do leão aí, né, ó, Pepelão, tá aí. Então, Pepelão é o nome do leão, né? Então, você vai colocar o nome Pepelão com a letra maiúscula, porque indica que é o nome deste leão, é um nome próprio. E assim o nome dos outros animais. Agora, no número 4. Qual era o objetivo da reunião? Então, para que eles fizeram esse mutirão, né? 5. Por onde começou a limpeza? Então, você vai ver aí essas informações no texto, eu não posso dizer, né? E na questão número 6, a palavra floresta é trissílaba, ou seja, ela tem 3 sílabas. Eu abro a boca 3 vezes para falar floresta. Então ela tem 3 pedacinhos, 3 sílabas. Retire outras 3 palavras trissílabas, né? Que elas tenham 3 sílabas. Vou dar um exemplo. A palavra Pepelão, que é o nome do leão, né? Pepelão. Ele tem 3 pedacinhos, então ela também é trissílaba. Então, você vai escolher aí no texto 3, certo? 3 palavras que tenham 3 sílabas e escrever aí nesses tracinhos da questão número 6. E na última, né? Número 7, agora retire do texto 2 palavras monossílabas. O que são monossílabas? Relembrando, isso já foi estudado. Monossílabas indica uma palavra que só tem uma única sílaba. Então, veja aí, procure uma palavra que só tem uma sílaba. Eu vou dar um exemplo de uma palavra monossílaba que não tem no texto, como, por exemplo, a palavra sol. Sol, quando eu digo ela, eu falo ela de uma vez, né? Eu não separo essa palavra, então ela só tem uma sílaba. Do mesmo jeito, você vai procurar aí. Você não pode colocar a palavra sol, né? Você vai procurar uma que tenha no texto, uma que tenha apenas uma sílaba, ou seja, ela tem que ser monossílaba, certo? Coloque 2 palavrinhas aí. Ok? Feito isso, está realizada a nossa atividade de hoje. Faça a leitura com atenção, certo? E capriche, tá bom? E assim que terminar, ao fim da semana, nós vamos corrigir. Você vai mandar a foto dessas atividades para a tia, né? Então, um cheiro e até a nossa próxima aula.